Olá, eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Nesta transmissão, eu vou trazer um assunto para tirar algumas dúvidas, o que é muito comum a pergunta: por que serve a matemática no ensino básico? Certo? Então, durante a transmissão, para eu não parar e eu não aumentar mais depois do vídeo, deixar muito longo, deixa lá nos comentários as suas sugestões, perguntas, dúvidas, e assim que finalizar, eu prometo responder cada uma delas. Essa é uma apresentação, uma transmissão que pode ser para qualquer um, ou seja, para estudante da licenciatura, para pais, para pesquisadores, para professores, especialistas de forma geral, especialmente da área da educação, mas os pais de forma geral. Tá? Aí veio uma pergunta que é muito comum, né? Muito comum, uma pergunta que se faz. Isso eu observo isso até para quem já é formado, claro. Tá? Então é assim, ó. Matemática. Durante e depois do ensino médio. O que é isso? Para que ela serve? É possível considerar antes? No meu entendimento, sim. Porque a criança, antes de ir para a escola, já tem noções matemáticas. Por que a matemática no ensino básico? E o eu cognitivo? A matemática e o avião. Por que ele está aqui? Lá no final, eu vou voltar a esse assunto, essa última, colocação. Aqui o meu avião. Meu não, né? Desenho. Então, não se culpe ou culpe a matemática por você acreditar que muito do que você viu na vida, escolar não serve ou não serviu para nada. Não culpe. Você não está errado, só está equivocado. Pessoas e profissionais sempre perguntam: por que eu tive isto ou aquilo no ensino básico sobre tais conteúdos? Não é uma pergunta? Muito comum. Aqui está o meu avião. A matemática não é desenvolvida no ensino básico para ser colocada em prática da forma científica. Não para todo mundo. Aí tem as carreiras. Então, para quem vai seguir as carreiras de exatas, claro, vai ter muita matemática. Pelo menos, não para todos, né? Não fique bravo por acreditar que a matemática não serve ou não serviu para nada. Não se torture, não se estresse por isso, ok? Aqui meu avião. Meu não, né? Bom, não é culpa sua. Quem já passou por esse processo, está fazendo essa pergunta, não é culpa. Então, de quem é a culpa? Bom, não é, ou não foi trabalhado, talvez, um processo chamado conscientização. Talvez. Isso mais no passado. Hoje acredito que é muito mais frequente. Mesmo assim, o aluno ao final do ensino básico, ele ainda pergunta para quem não vai fazer a carreira da área de exatas. Tá? Sobre a importância da matemática no ensino básico. Né? Aceite, lembra? Era assim, né? Aceite, fique quieto, né? Faça a sua coisa o melhor, o mais bem feito. Não era assim? Era assim. Não era para ser, ou seja, era para ter explicado, conscientizado, não sei, porque eu não sei. Tenho as minhas hipóteses, mas por que eu não sei. Aqui o avião. Não dá para falar ensino básico, não dá para falar ensino de matemática, se a gente não falar de raciocinar. Mas não é só na matemática. O que é raciocínio? É argumento, juízo de valor, pensamento, raciocinar. É também calcular, deliberar por dedução, por indução. Lembrar, Esse é o papel que é raciocinar. A criança já argumenta, Segundo especialistas, nós nascemos com os raciocínios, no mínimo, o concreto, abstrato e lógico. E isso a ciência já nos mostra. Nós temos lá um chipzinho, quando nós nascemos, com essas ferramentas. Bom, mas existem outros tipos de raciocínio, O espacial, o verbal, Existem outros, mas eu não vou dar conta de todos, eu vou falar do básico. Meu avião. Meu não.
Bom, o que que trata o raciocínio concreto? A criança já nasce com raciocínio, quer dizer, a criança age sobre o raciocínio concreto, de imediato. Assim, segundo o Piaget, que a gente vai falar um pouco mais, ele nasce ele só enxerga, na verdade, ele só consegue enxergar as coisas e ver as coisas, palpar as coisas. Né? O raciocínio abstrato, ao contrário, né? Você não precisa palpar as coisas, não precisa ver para você construir na sua mente, para você idealizar, para você, né, ter ele na sua mente a forma, o formato e algo assim. Tá? Bom, sobre o raciocínio lógico, são 3. Raciocínio por dedução, por indução e abdução. Tem aquele negócio lá das premissas e tal, mas eu não vou tratar desse assunto. O raciocínio por dedução é muito mais para quem vai fazer da área de exatas alguma coisa. Tá, das premissas, né? Lembra? Tá? Bom, quem não lembra não tem problema. Tá? Então, é um raciocínio por dedução que se faz mais ao pessoal da área de exatas. Não que outros não tenham. Indução, cientistas, é mais estilo dos cientistas. Vai partir das partes para o todo. É o que faz, né, os químicos, né, os laboratórios da farmacêutica, né, os laboratórios da área de farmácia, da indústria, que vai testando até chegar a um ponto. Nós estamos aí passando por um ano que é da Covid-19 e estão testando, estão fazendo todo o trabalho, partindo, né, das hipóteses para provar a tese. Então, é dos cientistas, dos pesquisadores. E a abdução, vamos dizer que são os dois, trabalha com os dois, tá? Com a indução e a dedução, trabalha-se com a ideia de provar, de probabilidade, de possibilidade, né? O certo ou errado. Então, é mais para os acadêmicos, né? Da área da computação, qualquer área, na verdade, na semiótica, os diagnosticistas, e o pessoal da enfermagem, né, da área da medicina, né, e os detetives. Mas isso é mas é assim, o mais interessante aqui é que tem esses tipos de raciocínio e todos nós temos e desenvolvemos ele durante um certo período. Ok? Eu trouxe aqui Piaget, mas eu sei que muita gente que está assistindo não tem essa noção, porque não é da área. Mas Piaget foi um psicólogo, trabalhou muito com a questão da área do cognitivo, da criança, do adulto, do jovem, principalmente da criança. Quando ele começa a pensar, começa a formular, pensando aqui em construções lógico-matemáticas, ele diz o seguinte, ele afirma o seguinte, a criança ela precisa primeiro esquematizar. Quando você começa a aprender as coisas, tá, à sua volta, assimila, acomoda e aí tem o equilíbrio. Bom, vamos trazer isto, por exemplo, na sala de aula, uma aula de equação do segundo grau. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Esquematizar. Como é que é a cara, o formato, a forma, né, de uma equação do segundo grau? Como é que a gente vai resolver? O que usa para resolver? Vamos dizer aí que eu estou resolvendo equações do segundo grau da forma completa, que precisa de quem? Do tal do Bhaskara, certo? Então, o que eu tenho lá? A equação do segundo grau eu apresento. Vamos resolver. Aí eu mostro na lousa, coloco em algum lugar o esqueminha, o formato da equação e como a gente vai resolver usando a fórmula. Aí eu começo a explicar, ele começa a assimilar, leva-se um tempo, ele começa a assimilar. O primeiro passo depois do esquema. Não significa que ele não aprendeu, mas aí ele não aprendeu. Ou seja, ele está ainda caminhando. Ele só vai aprender mesmo quando acomodar. O que é acomodar? Tudo aqueles esquemas, aquelas explicações, o formato, como resolve. Quando internaliza, aí ele acomodou, portanto, ele sabe resolver. O equilíbrio vem quando você vê uma outra oportunidade que é preciso aplicar essa fórmula de Bhaskara para resolver. Aí há o equilíbrio, que é o que chamamos de conhecimento. Quando você obtém o conhecimento, internaliza isso que é chamado de conhecimento, você está preparado para lidar com ele em qualquer situação que há necessidade. Essa é a ideia. Isso leva um tempo, tá? Leva um longo tempo para que isso aconteça. Por isso que os cursos, né, tem anos e anos de cursos, na sua maioria. Aí eu trouxe aqui esse cara aqui, que também é da área da psicologia, ele, né, cognitivista, trabalhou muito com as ideias de Piaget e Vygotsky, também outro psicólogo,
né, da escola ali de Piaget, sobre a questão da matemática. Eu lembro no mestrado que quando eu fui estudar Gerard Verneau, é que eu fui entender mesmo essa questão do Piaget, da coordenação motora, o tempo que se leva para aprender, como isso é feito. Na matemática ficou mais claro para mim. E eu levei em consideração que as ideias de Vygotsky, ela se encaixou melhor na matemática, por exemplo, mas não é só na matemática, tá? Então, o Gerard Verneau, ele trabalhou muito com a teoria dos campos conceituais, tá? Ou seja, ele trouxe essa questão aqui, né, do Piaget, tá? Essas questões aqui, né, esses elementos de Piaget para a matemática. E ele diz assim, olha, a aprendizagem vai passar por estruturas de longo tempo para você realmente aprender. O que chamou aqui, deixa eu mudar de cor, né, de esquemas, assimilação, acomodação e equilibração. É isso. Ele trouxe para a matemática e mostrou, né, desenvolveu estudos para isso. Tá? Ou seja, a gente leva um tempo para aprender as coisas, que é o que o Piaget colocou. Bom, eu trouxe para a área do Vygotsky porque o Piaget, assim, a criança, o indivíduo, ele aprende basicamente por si só. Das as oportunidades, ele aprende por si só. O meio é importante. Mas o Vygotsky, ele afirma muito e foi categórico em dizer o meio é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com 40 alunos, por exemplo, do ensino básico. Tenho 3, 4 alunos muito interessados e o resto muito bagunça. Esses alunos interessados, eles são prejudicados por esse meio. Se a sala comportasse, geralmente, uma conduta necessária, era melhor para ele aprender. E assim a gente leva para várias outras situações do cotidiano, da nossa formação, da nossa vivência, o nosso dia a dia. Aí o nosso avião. Claro, essa forma de aprender é diferente de pessoa para pessoa. Certo? É diferente. Cada um tem sua velocidade, a sua forma de enxergar e a aprendizagem se dá por isso. Ou seja, esse desenvolvimento de competências e habilidades, ele é diferente para as pessoas. Quem é da área de humanas vai perpassar por certas capacidades, certas competências e habilidades. Que vai para a área de biológica, a área de exatas, a mesma coisa. O importante é que cada ser é um ser, com as suas qualidades, com as suas virtudes, com os seus defeitos, com as suas competências e suas habilidades nas funções. Nosso avião. Bom, falando em educação, para que serve a matemática, lembrar aqui dos PCNs do ensino médio. Quais são as áreas dos PCNs do ensino médio? Ciências humanas e sua tecnologia, área de humanas, a área de biologia, né, da área de medicina depois, né, e, matemática, né, a área de medicina, a área de biológica, assim por diante, física, tá? E a mãe materna, nossa linguagem, por exemplo, o português, o inglês, que é a linguagem, códigos e suas tecnologias. São as 3 áreas que estão lá nos PCN, lá nas diretrizes curriculares, na base. Então, são as 3 áreas que o jovem, ao finalizar o ensino médio, ele vai optar por humanas, exatas ou a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, letras, português, né, o inglês, espanhol e outras aí do meio, ok? É interessante e é importante que as pessoas são diferentes. O que seria do azul se todos fossem escolher só o vermelho? Aqui é o nosso avião. Ainda nessa linha, então vamos só lembrar rapidamente aqui, tá? O BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, é a base que norteia o currículo nacional, tá? Em todas as unidades da federação. Ou seja, existem regiões que têm os diferenciais, mas aquilo que é base comum, toda região, toda escola deve aplicar. Tá? Aqui é o nosso avião. Então, essas bases curriculares, as diretrizes curriculares, né, da área que é da educação, do ensino básico, estabelece o quê? Conhecimentos, competências e habilidades. Né? Isso é o papel da educação básica. Orientada para quem? Para os princípios éticos, políticos e direciona a educação para quem? A formação integral. Na construção, para que o indivíduo, né, construa,
uma sociedade, que ele participe dessa sociedade justa, democrática e inclusiva. Este é o papel da educação, e a matemática tem importância disso. Por isso dos raciocínios, né, para desenvolver. Então, um papel da matemática, né, por que então que a matemática tem na grade curricular uma quantidade de aula maior? Dada a importância dessa matemática para o ensino. Tá? E aí o que acontece? O jovem deve, ao finalizar o ensino médio, né, e preparar para o universo, o mercado de trabalho, pessoalmente, claro, mercado de trabalho, tá? Ao decidir por uma área superior, técnica, né, ele estará preparado. Ou para aprender um próprio negócio, ele vai ter proveito. E aí, o papel da matemática nesse trabalho da educação básica. Ele é parte importante. Não existe a possibilidade de a criança, ao entrar no ensino básico, vai ter, olha, você vai fazer humanas, exatas e biológicas. Não vai dar, não faz parte, não faz sentido. Ele tem que ter a formação geral, porque cada disciplina, cada componente curricular, as estratégias, os diferentes professores, né, isso vai dar ao final do ensino médio esse conhecimento básico para que ele possa galgar espaços superiores. E a matemática tem importância no desenvolvimento desse raciocínio de espaço e outras necessidades. Bom, mas a escola precisa acertar isso, para que esse jovem deva chegar ao final do ensino médio, né, com as prerrogativas básicas de formação geral, né, compreendida em todo o processo. A escola não deve errar. O aluno, o indivíduo até erra, mas a escola não deve errar. Acontece dessa maneira? Infelizmente não para todas, né? Porque, olha, pular uma etapa é deixar uma lacuna enorme na capacidade cognitiva do indivíduo. Por que eu sei disso? Porque eu passei por isso, eu trabalho com alunos que teve deficiências na sua formação básica e chega com enormes dificuldades. Essa lacuna que está faltando. Passou o tempo e não foi aproveitado como deveria. É dificultar muito o processo no adulto. E aqui o nosso avião. Prejudica sim. Tá? Por que prejudica? A minha aprendizagem escolar foi acontecer mais tarde, né, por diversas circunstâncias. Mas antes de ir para a escola oficial, eu já sabia alguma coisa, já li alguma coisa, já trabalhava com raciocínio matemático de alguma coisa, de espaço, geografia, de história. Mas os acontecimentos escolares foram ocorrendo fora da idade. Então, se eu tivesse a oportunidade de iniciar o processo na idade adequada, eu teria contribuído muito mais para o eu e para a sociedade num tempo. Eu teria aproveitado mais. Nunca é tarde, é óbvio, né? Mas dificulta o processo. Certo? Tá aqui o nosso avião. Opa, chegamos no avião. Olha só o papel da educação básica, de todos os componentes, e aí atrelado à matemática. Nós já vimos as 3 áreas do conhecimento. Então, essa formação básica, atrelada a todos os componentes curriculares, de forma trabalhada, oportuna e organizada, vai ter o indivíduo final. Então, tudo aquele processo valeu para as suas capacidades cognitivas, para desenvolver a capacidade cognitiva. Tudo aquilo valeu. Tudo foi oportuno. Então a escola tem que ser séria, tem que ter atividades, tem que ter trabalho, vai ter que ter estratégias, metodologias, sim, tecnologias no uso, mas o papel é a formação geral para esse aluno sair, esse indivíduo sair do ensino básico. E aí, aquela pergunta, onde eu aplico tal matemática? Quem vai fazer a área de biológica, até que tem algumas coisas sim, mas a área de exata tem muito mais. Mas, se ele for fazer humanos, qualquer outra, ele tem as capacidades. Então, a matemática tem esse papel no desenvolvimento das competências e habilidades. E aí, vai galgar um espaço superior, aí cada um na tua área de interesse. A matemática é mais ou menos assim, ó. Por que eu trouxe o avião? A matemática é como um avião. O que enxergamos
observamos é só o efeito. Várias áreas, para vários meios, a gente faz isso. Eu não sou conhecedor da área, eu não sou engenheiro da aeronáutica. Então, eu não sei como é construído de fato todo o processo. Eu tenho ideias. Então, quando eu vejo um avião decolando, pousando, planando, eu fico só imaginando como ele é construído. Como é que faz aquilo? Então, eu vejo só o efeito. Como eu vejo só o efeito de um aplicativo, o efeito de um carro se movimentando, um trem, pessoas, né, corpos em movimentos e tantas outras coisas. Eu só vejo o efeito. Eu, na matemática, por exemplo, eu sou da matemática, eu consigo, né, trabalhar com a causa, preciso trabalhar. Como é que eu chego em tal situação? Quem não é da matemática sabe que existe, mas como fez? Não, porque ele não é da área profissional para aquilo. Então, para a maioria, quando eu não sou da área, eu vou sim ficar só no efeito, mas tem uma causa. Só imaginamos essa causa. Tem uma inteligência por trás. Tem profissionais que trabalham naquilo. No caso do avião, né, é um complexo estrutural enorme para aquilo acontecer. Então, eu trouxe aqui, olha, para a matemática é a mesma coisa, para o ensino básico. Tudo aquilo que você viu no ensino básico, inclusive conteúdos da matemática, que você não vai aplicar daquela maneira, porque você não é da área de exatas, não vai fazer nada na área de exatas, mas alguém vai precisar. Mas você se serviu de competências e habilidades no seu desenvolvimento e a matemática teve papel importante nessa sua construção. Ok? Chegamos ao final. Eu trouxe aqui o meu livro, o terceiro livro, A Arte do Diálogo, que o nome é Desconcordo. Está aqui. O que eu trouxe aqui nessa apresentação, parte desse livro, de 2 capítulos, Educação e Oportunidade, e o papel da matemática, né? Está aí nesse englobado, está nesse globo aí, tá certo? E aí, a ideia era exatamente fazer, olha, qual é a importância da matemática? Vamos discutir, vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos compartilhar? A ideia exatamente desconcorda a arte do diálogo, que 2 pessoas civilizadas podem se discordar, concordar e aprender com o outro, que é coisa que eu faço e quem está aí do outro lado também faz muito disso. Ok? Então, eu sou Era, da Era Palestras e Cursos, uma nova era. Gostou? Se interessou? Clica, curte. Deixa seus comentários, como eu falei lá no início da transmissão, e eu vou procurar responder um a um. Dê sugestões, as críticas, se inscreva no meu canal, assim eu posso trazer maiores informações, colaborar para o processo de ensino e aprendizagem da educação. Tá bom? Agradeço a todos e até uma outra oportunidade.